Graça, misericórdia e paz a vós todos. Quero continuar insistindo, pedindo que vocês se inscrevam no meu canal, me ajude a divulgar esse canal para que vidas possam serem alcançadas. Como eu tenho dito, a minha intenção é expandir o Evangelho da graça de Deus, nada mais do que isso. Não tenho outro intuito a não ser este. Mas eu dependo da sua ajuda. A inscrição é grátis, não se paga nada. Dê aí um like, faça os seus comentários, divulgue, compartilhe. E com isso você estará me ajudando na divulgação do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse Evangelho que nos alcançou, o Evangelho do Cristo ressurreto. Então, você fazendo isso, você estará também contribuindo para o fortalecimento e a edificação da igreja como corpo de Cristo, a igreja invisível, a noiva, a esposa amada do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra no Evangelho, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu vou ler o versículo 27 para dar título a esta palavra, mas eu quero compartilhar outros versículos desse capítulo 4 de Efésios. O versículo 27 diz assim: e não deis lugar ao diabo. Querido, a gente tem, ao longo dos tempos, tentado transmitir para vocês que esse ser chamado diabo, que foi criado, que foi inventado pela religião, esse ser ameaçador, esse ser que traz pânico, que traz terror às pessoas, e que muita gente tem medo do diabo, tem medo desse ser, pois até porque se tiram proveito das pessoas, ameaçando, amedrontando as pessoas, dizendo que se as pessoas não fizerem isto, ou deixarem de fazer aquilo, ou se fizer isto, elas serão tragadas pelo diabo, e o diabo irá cirandar com elas, irá tomar conta da vida delas, e conforme eles mesmos dizem, a sua vida será um inferno. E é isto que nós vemos dentro da religião, dentro de muitas instituições religiosas, as pessoas sendo ameaçadas com esse ser que fora criado para implementar ou para implantar um terror nas pessoas. E daí, aqueles que se dizem líderes, eles tiram proveito disso porque fazem com que as pessoas se tornem submissas a eles e presas a esse sistema religioso. Eu, em outras pregações, eu falei que existem várias coisas que fazem com que as pessoas frequentem as instituições religiosas, e eu destaquei 3 delas. Foi o inferno, o diabo e a morte. Porque as pessoas têm medo do diabo. As pessoas têm medo de irem para o inferno. E elas têm medo de morrer. Infelizmente, as instituições, elas provocam esse medo nas pessoas, esse terror nas pessoas. Uma vez que as pessoas acreditam que há o inferno, acreditam que há o diabo,
E a morte, claro, é evidente que ela existe. Um dia, todos nós iremos morrer, como muitos morreram ao longo da história universal. E então, aquelas pessoas que vivem o Evangelho da graça de Deus, elas não têm medo da morte, elas não têm medo do inferno e não têm medo do diabo, porque elas sabem que o diabo foi um ser criado pela religião, para que as pessoas tenham medo e aí se tornem presa fácil desse sistema religioso. Porque eles ameaçam as pessoas com esse ser criado pela religião. Medo de ir para o inferno, porque esse inferno criado também é um lugar de morte eterna. Segundo eles, é um lugar onde as pessoas vão viver eternamente, porque não aceitaram Jesus como Salvador, porque não fizeram parte de uma instituição religiosa, porque não se tornaram membros dessas chamadas denominações evangélicas. E então, o fim dessas pessoas será, sem dúvida alguma, o inferno. Então as pessoas têm medo de ir para o inferno, assim como têm medo de morrer, porque elas não têm certeza, elas não têm convicção na sua salvação, porque a instituição religiosa não lhes traz assim nenhuma segurança de salvação, porque lá qualquer coisinha você perdeu a sua salvação, qualquer coisinha o seu nome foi riscado do livro da vida. É isso que acontece. E então as pessoas têm medo de morrer porque não têm certeza da salvação. São tantas coisas que eles listam para que as pessoas possam ser salvas. E as pessoas acreditam nisso, na sua maioria. Vocês têm que fazerem uma série de coisas para serem salvos. Ou então deixar de fazer muitas coisas para que possam ser salvos. São esses os ensinamentos pregados, ensinados pela maioria das igrejas evangélicas e das instituições religiosas. Daí que o Evangelho da graça de Deus, ele lhe traz esta segurança, essa certeza da sua salvação. E então você não tem medo de morrer, porque você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. E é como Paulo, o apóstolo gentil, nos ensinou: se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é ganho. E então o evangelho pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo, mostra para nós que se a gente viver, nós vivemos Cristo. E se a gente morrer, é lucro. Porque nós temos convicção, nós temos certeza que nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos. E então aqui o apóstolo Paulo, ensinando aos irmãos ali em Éfeso, ele fala a respeito de que nós devemos viver como filhos da luz. Ele diz assim: portanto, eu te digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios na vaidade do seu pensamento. Nós não podemos mais andar como outrora muitos gentios andavam, na vaidade dos seus pensamentos. Nós temos que ter uma nova postura, temos que andar em dignidade de vida, temos que andar reinando em graça, temos que andar pela fé, sendo guiado e orientado por Cristo Jesus, porque nós passamos a ter a mente de Cristo e nós não mais vivemos, é Cristo que vive em nós. Na graça, nós vivemos 24 horas numa intimidade profunda com Ele, pensando somente nele, pensando somente nas coisas de cima, nas coisas do alto, e procurando fazer a vontade do soberano,
daquele que reina, daquele que habita, daquele que fez de nós o santuário e a morada do Altíssimo. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Era assim que andava os outros gentios, os seus entendimentos entenebrecidos. Como hoje nós vemos muitos que andam com seus entendimentos entenebrecidos, separados da vida de Deus, pela ignorância que ainda existe nessas pessoas, pela dureza do seu coração, ou seja, pela dureza do seu entendimento. O Evangelho está aí, trazido e ensinado pelo apóstolo Paulo. Mas muitos não querem enxergar, não querem terem as suas mentes iluminadas, os seus olhos abertos para que possam enxergar a grandeza desse Evangelho trazido por Cristo Jesus. Não querem enxergar essa liberdade plena, essa liberdade total que Cristo nos outorgou através desse Evangelho da graça de Deus. Nós vivemos numa liberdade. Submetemos apenas a Ele. Reconhecemos Ele como cabeça. A primazia dele como único, soberano, que reina sobre tudo e todos. Reconhecemos Ele exercendo senhorio sobre as nossas vidas, sendo o nosso único pastor. E vivemos uma vida de submissão e de obediência a Ele, porque somos filhos da luz. Tendo se tornado insensíveis, esses entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Vós não aprendeste assim. Tu és filho, e como filho, você anda na luz. Como filho, você anda sujeito ao seu pai. Como filho, você é obediente a Ele, obediente à sua palavra. Como filho, você anda segundo os seus preceitos, segundo os seus ensinamentos. E então os preceitos dos homens, os ensinamentos dos homens, você não se submete, porque você sabe que o Senhor da sua vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se é que o ouviste e nele foste ensinados conforme a vontade em Jesus. Porque nós aprendemos assim com Cristo. Foi assim que Ele nos ensinou. E é assim que nós nos submetemos. É assim que nós nos comportamos. É assim que nós nos dedicamos a esse Evangelho da graça de Deus, ensinado pelo apóstolo São Paulo aos predestinados, aos eleitos, aqueles que são propriedades exclusivas de Deus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Querido, o velho homem, nós temos que se despojar dele. Fala-se da natureza carnal. E é isso que nós temos que fazer. Não darmos lugar à carne. Não darmos vazão a essas coisas, a esses desejos que a nossa carne tem. Porque nós temos que nos submeter
a vontade plena do Espírito Santo de Deus, que habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E então nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, dos quais nós fomos selados para o dia da redenção. Prosseguindo, Paulo diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É assim que devem andar os filhos de Deus, vivendo como filhos da luz. Os outros precisam ver isso em nós. Essa diferença de vida, essa diferença na nossa forma de viver. Eles precisam olhar e ver o resplendor da glória de Deus em nós, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E uma vez a gente sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, os nossos atos, os nossos comportamentos, a nossa vida diária vai refletir, sem dúvida alguma, a pessoa bendita de Cristo Jesus. As pessoas irão notar com facilidade isto em cada um de nós. No nosso falar, eles vão perceber que no nosso agir, nós agimos segundo a vontade do Pai. As pessoas perceberão que na nossa fala não há assim nada que venha trazer prejuízo para o nosso próximo, porque o nosso falar fluirá o amor, fluirá através da nossa fala o beneplácito da glória de Deus nas nossas vidas, e as pessoas entenderão que algo diferente acontece em todos aqueles que passam a viver como filhos de Deus, andando na luz, sendo guiado e sendo dirigido por Ele. E revistagens do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Queridos, na graça de Deus, nós não procuramos fazer justiça. Não procuramos a autojustiça, como muitos procuram e como muitos fazem, querendo fazer questão de que outros saibam o que ela faz, o que ela tem feito numa tal obra de Deus, para que elas possam ser salvas ou para que elas possam alcançar uma santidade através de tudo isso em que elas estão envolvidas dentro dessas denominações que elas pertencem e sob a orientação desses líderes que se dizem líderes espirituais, e que essas pessoas vivem sob as suas coberturas espirituais. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser revestidos de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É a justiça de Deus que deve prevalecer, porque Deus é justiça. E nós nos tornamos justificados por Ele, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Daí que ninguém pode intentar acusação contra nós, porque fomos justificados por Ele.
e nós buscamos a justiça de Deus e não a nossa alta justiça. Daí que nós cremos que a imagem dele está em nós e nós vivemos Cristo para a glória e o louvor do seu santo nome. Pedro, na sua epístola, ele ainda diz assim: e como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes tinhas na vossa ignorância. Então, como esse novo homem, revestido da justiça e da santidade de Deus, nós não nos conformamos com as concupiscências que antes tínhamos na nossa ignorância. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo em nossa vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. As riquezas, o porvir, as riquezas desta vida, a morte, conhecimento, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós o amamos, assim como Ele nos amou primeiro, nós o amamos e fazemos tudo pelo amor que temos a Ele. Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Nós buscamos primeiro a sua justiça e o seu reino. Nós buscamos as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas de Deus. Nós não nos preocupamos com as coisas desta vida. Nós não estamos indo em busca de riquezas, de coisas materiais. Nós não estamos focados em nada aqui nesta vida. Nós estamos focados nas coisas do alto, nas coisas de cima. Daí que você pergunta: mas você não tem que comer? Você não tem que viver? Sim, nós temos que comer, nós temos que viver. Mas quando nós vivemos focado nele, ele cuida de nós. Nós andamos sob seus cuidados e sob a sua proteção. Ele nos guarda e nos protege 24 horas. Ele não nos deixa faltar nada, porque Ele é o nosso pastor. E como nosso pastor, nada nos falta. Nada não nos falta. Nós não temos o homem como nosso pastor, como muitos têm dentro da religião, dentro das instituições religiosas. Elas valorizam muito isto. O meu pastor, a minha pastora. As pessoas valorizam muito isso. E essa mensagem que eu estou pregando aqui, quando eu falo disso, eu sei que muitos vão refutar. Sabe por quê? Porque eles não querem perder esse senhorio. Eles não querem perder esse pastoreio. Eles querem continuar fazendo com que as pessoas sejam submissas e subjugadas a eles. Porque eles querem aparecer, eles querem a primazia, eles querem estar em evidência, eles querem ocupar o primeiro lugar. Eles querem ser o centro de tudo e de todas as coisas. São assim o comportamento desses homens. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer enxergar. Eles pegam um texto isolado que diz: obedecei o vosso pastor em tudo. E aí as mais diversas aberrações nós encontramos ditas por eles para que as pessoas possam obedecê-los. Se eu só tenho um pastor, e esse meu pastor é Jesus, eu devo obedecer sim a Ele em tudo, porque eu sei que sem Ele nada eu posso fazer. Porque eu sei que eu sou o ramo na videira que é Cristo. Sim, eu tenho que obedecer o meu pastor, que é Jesus, em tudo. Eu tenho que reconhecer que Ele é o único, que Ele é soberano, que Ele reina sobre tudo e todos, que a primazia é dEle, que a honra, a glória, o poder, o louvor, tudo é dEle. É voltado para Ele e por Ele.
Daí que no corpo de Cristo, aonde eu sou uma unidade, eu desenvolvo os dons concedidos por Ele para o fortalecimento desse corpo cuja cabeça é Cristo, para o louvor da sua glória. Eu não tenho título, eu não valorizo isso, eu não me prendo a isso, porque eu reconheço que nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Se tem um que tem que aparecer, é Cristo. É Ele que tem que aparecer. E quem é que tem aparecido? É Cristo? Fica aí essa pergunta, fica aí essa interrogação. Ele tem aparecido? Sim, na teoria e de lábios, muitos dizem, né? A honra é tua, a glória é tua. Dizem, mas na prática não é nada disso. Eles fazem questões de estarem em destaques e buscarem sempre a primazia e os primeiros lugares. Eles querem serem honrados. Eles tiram proveitos e partido desses títulos que eles têm. Criam convenções, criam siglas, criam uma porção de coisas para sempre estar em evidência. São doutores em divindade, são teólogos, são PhDs. Fazem questão de colocar em evidência os seus conhecimentos sociológicos, filosóficos, psicológicos. É isso que eles fazem. As suas pregações cheias de retóricas. E procuram persuadir as pessoas através do poder de convencimento que muitos deles têm. E as pessoas, por não buscar a revelação da graça de Deus através do Espírito Santo de Deus que habita nela, elas buscam através desses líderes que dizem serem os seus pastores ou senhores das suas vidas. Quando Cristo vive em nós, Ele habita em nós. E então o senhorio sobre a nossa vida é dele, porque nós somos o templo, a morada do Altíssimo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o organismo vivo, nós somos a igreja invisível, nós somos a esposa dele. E o apóstolo então, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está falando aqui que nós não devemos dar lugar à carne, quando no versículo de número 27 ele diz: não deis lugar ao diabo. O diabo aqui é a carne. A nossa natureza carnal é o diabo. Mas para a religião, para o sistema religioso, o diabo é um ser. E aí eles ameaçam as pessoas: irmão, você está dando lugar ao diabo. O próprio Cristo disse que a carne para nada presta. A nossa santidade é no Espírito. Nós somos santos, somos santificados no Espírito. Assim como Ele é santo, nós somos santos. Só que, para entender isso, precisa ter a revelação, tem que ter os olhos iluminados, tem que ter a mente aberta para que possa entender isso. Sabe por que eu digo isso? Porque lá na denominação evangélica, lá no sistema religioso, eles dizem que quando nós agimos assim, pensamos assim, nós estamos dizendo que pode haver a tal libertinagem. Queridos, quando você tem a mente de Cristo, quando você tem a mente iluminada, quando você tem os olhos espirituais abertos, você não dá lugar à carne, você não dá lugar ao diabo. Você sabe que o seu espírito é revestido de carne. E por isso que você não procura fazer a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus que habita em você. Essa é a diferença. Pelo contrário, eles dizem que há uma facilidade para a libertinagem,
para aqueles que estão na liberdade plena em Cristo Jesus. Mas a gente percebe que na prática, aqueles que ainda não entenderam e compreenderam o Evangelho da graça de Deus, vivem mais na prática da libertinagem, na prática das coisas da carne, do que aqueles que são guiados e dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Ele não procura entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe que foi selado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo habita nele, e ele sabe que isso aqui apenas é uma carcaça. A velha natureza se passou, ficou para trás, tudo se fez novo, houve uma renovação no nosso espírito, uma renovação na nossa mente. Daí que nós entendemos que nós somos eleitos, predestinados e propriedade exclusiva dele, e que ninguém nos arrebata da sua mão. Então, tanto é que o diabo aqui é a carne, a natureza carnal, que o apóstolo ele continua dizendo, aquele que furtava, não furta mais. Está falando da natureza humana, da natureza da carne. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Eu poderia aqui abrir um parênteses e falar sobre isso, mas o vídeo já está um pouco extenso e eu pretendo parar e terminar. Mas vocês entenderam o que eu pretendia falar sobre isso aqui, quando ele diz, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhas o que repartir com o necessitado, e não tirar do necessitado, como muitos tiram do necessitado. Mas deixa isso para lá, fica para uma outra ocasião. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Então Paulo aqui ele está falando que a nossa natureza carnal é o diabo, e a instituição ela diz que é o diabo, esse ser criado pela religião. É a esse que nós não devemos dar lugar ao diabo. Então, fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Como filhos de Deus, nós devemos andar na luz. Sermos diferentes, ter a mente de Cristo, andar em justiça e em santidade, não se conformando com as coisas deste mundo, mas sendo renovado e fazendo com que nós possamos reinar em graça, triunfar em graça, viver pela fé, e enquanto estivermos aqui, até o dia da nossa partida, ou seja, do nosso espírito voltar para Ele, vivermos para o louvor da sua glória. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.